Deus amigo, Deus juiz, Deus de ensino, Deus de graça, de glória, de poder, Deus de majestade. Nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos. Nos encontramos aqui, Senhor, para cultuar o Senhor, te exaltar, te glorificar, te bendizer, engrandecer o Senhor na beleza da sua majestade, render ao Senhor nesta manhã honra, glória e adoração e prestar ao Senhor um culto. Pedimos, ó Pai Todo-Poderoso, que o Senhor, por compaixão, por misericórdia, fale conosco. Nós estamos atentos ao seu falar. Queremos, ó Paizinho querido, aprender do Senhor. Portanto, eu peço, fala conosco, Senhor, ministra, ó Deus querido, sobre as nossas vidas. Esta é a minha oração, de louvor, de honra e de adoração, com ações de graças, no nome sagrado e santo do nosso Salvador e Senhor, teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, pessoal que a partir de agora, normalmente a partir da oração, nós já disponibilizamos a transmissão via WhatsApp. WhatsApp não, via Facebook. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, ao vivo, facebook.com/Pastor Mário Filho. Nós tivemos alguns problemas aqui de manhã, eu achei até que nem fosse conseguir transmitir pelo Facebook, mas está dando certo, né? Quero, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, convidar você para você abrir a sua Bíblia aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Nós vamos falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo, falar um pouco mais de Jesus. Tão pouco, se fala tão pouco de Jesus, né? Fica falando essas coisas aí, né? Mas falar de Jesus mesmo é difícil a gente ouvir alguém falar. Então, se você quiser, nesta manhã de segunda-feira, ouvir sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa, sobre a vinda, fique conosco até as 11 da manhã. Tenho convicção de que você vai ouvir muita coisa que você nunca ouviu, e eu espero que tudo isso seja gratificante e te ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Se você tem a Bíblia, abra, meu irmão, minha irmã, leia comigo. Se você não puder ler, convido você então para pelo menos ouvir. Ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Hebreus 10, 7. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando Jesus, o nosso Senhor,
veio pela primeira vez, ele fez exatamente isso que nós acabamos de ler. Por que Jesus veio a primeira vez? Por que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou? Por quê? Para fazer a vontade do Pai. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Assim como Jesus foi batizado para cumprir a vontade de Deus. Leia aí, Mateus capítulo 3, versículo 15. E leia também, meu irmão, minha irmã, João, capítulo 4, versículo 34. A sua comida, a comida de Jesus Cristo, era fazer a vontade do Pai. Jesus, então, é um grande exemplo para nós. Ele abria mão da sua vontade, daquilo que ele queria, daquilo que ele desejava, daquilo até que muitas vezes ele entendia que precisava naquele momento para fazer a vontade de Deus, boa, santa, agradável e soberana. E Jesus, irmão, irmã, ele nunca se deixou influenciar. Jesus nunca se deixou levar. Eu vou terminar o cafezinho aqui, senão vai esfriar, vai ficar ruim, né? Já está ruim. Porque tem muita gente por aí para influenciar você de maneira errada. E eu observo isso, eu ouço isso constantemente, né? Ah, deixa eles falarem. Não, não deixa não. Se o que está sendo dito é bíblico, siga. Você não deve se influenciar pelas línguas bipartidas. Você sabe que são línguas bipartidas? São línguas de cobra. Então Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E ele não se deixava levar nem pelos fariseus, nem pelos doutores da lei. De jeito nenhum que Jesus ia se deixar levar por esses bicos doces aí. Jesus trouxe justiça para os humildes e para os pobres. Jesus, quando julgava, e a gente vê alguns exemplos disso na Bíblia, ele julgava não levando em conta se aquela pessoa era pobre, era rica, era influente, era amiga, né? Porque às vezes a gente, não, a pessoa é da família, não é da família, mas está errado, não importa se é da família, não importa, não, mas ele é meu filho, mas está errado, é errado. Não, mas ele é meu pai, é minha mãe, mas se está errado, não importa se é pai, se é mãe, se é marido, se é mulher. Então Jesus nunca usou de partidarismo para julgar. Por causa disso que ele trouxe justiça. E eu digo isso e vou repetir nessa manhã. Às vezes a gente ouve as pessoas que foram, né? Ah, eu estou esperando a justiça de Deus. Está esperando, então senta aí para esperar, porque a justiça de Deus já foi feita em Jesus. Jesus é a justiça de Deus, essa é a justiça de Deus. Por causa disso que ele falou em Lucas capítulo 4, versículo 18, e eu já disse aqui semana passada que só ele pode falar, poderia, ou pode, ou poderá falar isso, né? Aquilo que está em Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos.
né? E aí você se lembra daquela mulher do poço de Jacó. Foi justo com ela. Daquela mulher que estava sendo apedrejada, ele foi justo. A mulher que lavou os pés de Jesus, o malfeitor na cruz, o bandido que estava na cruz, quando Jesus foi crucificado. Tinham 2 bandidos ali, né? Um deles, Jesus usou de extrema justiça para com ele. E assim que Jesus era. Então não espere a justiça de Jesus, nem a justiça de Deus, como dizem, né? Porque a justiça de Deus já foi feita no nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus voltará. Ele vai voltar agora. A volta de Jesus é uma volta que o mundo não vai ver. A próxima volta só a igreja verá. Só eu andei recebendo alguns vídeos. Isso acontece, né? É sazonal, quer dizer, algumas épocas do ano isso acontece. Porque as pessoas não sei aonde estão ouvindo trombetas e mandam aqueles vídeos, aquelas coisas. Gente, quem quiser ouvir trombeta, que ouça. Porque quando a igreja for arrebatada, é só ler a Bíblia, gente. Somente os arrebatados é que ouvirão as trombetas. Somente os arrebatados é que verão Jesus. O mundo não vai ver Jesus. Somente a igreja verá Jesus e subirá. Vai subir para encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas bobagens desses vídeos aí, né? Às vezes eu recebo, a pessoa provavelmente manda, né, para saber a opinião. Alguns perguntam, qual a sua opinião? Eu respondo, porque eu vou dar minha opinião fundamentada na Bíblia. A Bíblia diz que não é o mundo que vai ver Jesus. A próxima vinda, a vinda que é para o arrebatamento, somente a igreja, somente os arrebatados ouvirão a trombeta e subirão. Como que a trombeta sendo um chamado, ou as trombetas, né? Agora, na outra vinda, que é chamada verdadeiramente a segunda vinda, que será na batalha do Armagedon, aí o mundo todo verá. Aí o mundo verá, né? Mas verá como juízo, né? Com o sopro da sua boca matará os ímpios. É o juízo que recairá sobre o anticristo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Aí é uma situação diferente, mas no arrebatamento da igreja, não. Ninguém vai ver, o mundo não vai ver. Entende? Às vezes eu recebo assim vídeos, alguns áudios, né? Gente, as pessoas mudam de ideia conforme a situação, né? E a Bíblia diz, olha, profecia, somente as profecias bíblicas. E se é profecia bíblica, a pessoa pode fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó, alertar. Isso aqui é um alerta. Agora dizer, olha, Deus falou para eu falar para você, isso é mentira. Deus não manda ninguém falar para ninguém. Porque tudo que Deus queria falar com cada um de nós, Ele já falou. Mais do que falou, Ele escreveu. Está aqui na Bíblia. Então não tem por que Deus mandar o sujeito vir falar comigo. Olha, Deus mandou. Ele fala, não, Deus não mandou nada.
Porque eu, assim como você, temos a Bíblia Sagrada. Então, às vezes, eu estou falando isso porque às vezes as pessoas recebem alguns áudios aí e ficam impressionadas. Não tem que se impressionar. Tem que se impressionar com nada. Né? Se a pessoa está dizendo algo que é bíblico, não foi Deus que mandou ela falar. Olha, Deus, eu recebi um áudio semana passada aí de uma mulher, né? Olha, porque não sei quem estava orando no monte. Já pode parar. Já pode parar com essa história, que daí para frente eu já não creio mais nada. Né? Porque não tem esse negócio de orar no monte. Isso tudo é conversa. Fique com a Bíblia. Você lendo a Bíblia, é Deus falando com você a cada palavra, a cada frase, a cada junção de frases que formam um texto. É Deus que está falando com você. Então você não precisa receber o áudio, não sei de quem, o vídeo do sujeito que estava orando e veio uma luz sobre ele. Gente, para com isso. Isso são aqueles que enganam vocês. Eu não me preocupo com nada disso. Eu procuro aprender cada dia mais da Bíblia e seguir cada dia mais. Agora, o que mandam de vídeo, de áudio, eu nem dou bola para isso. Né? Porque você já pensou? Eles querem viver parte do período das revelações. Já acabaram as revelações todas que Deus tinha para nós, estão na Bíblia Sagrada. Eu sei que muitas, aliás, eu diria, a maioria das denominações não creem assim. Elas creem que Deus está revelando dia após dia. Ora, se Deus está revelando dia após dia, então nós temos que escrever estas revelações do dia após dia na Bíblia, para que as outras pessoas tenham acesso. Então não é verdade. Isso é praticado, isso é proclamado, mas não é verdade. A verdade é aquilo que está escrito na Bíblia. Não existe nada a mais, nada além. Não existe nada a ser acrescentado àquilo que já está escrito. Porque a gente vive dizendo, eu estava, antes de começar a programação, um pouquinho antes, eu pus aqui, você estava ouvindo no rádio, uma canção chamada Fiel. Né? E aquela canção, muito bonita, aliás, estava dizendo que Deus é fiel. Então, se Deus é fiel, como é que Deus vai revelar algo só para mim? Algo em benefício da humanidade, mas Ele só fala para mim. Quantas pessoas eu consigo alcançar? Se é em benefício da humanidade, Ele revela para a humanidade. E o que está revelado para a humanidade? Aquilo que está na Bíblia. É uma questão de raciocínio. Deus é fiel, mas não é fiel só para mim. Ele é fiel para toda a igreja. Você faz parte da igreja, então Ele é fiel para você. Eu sei que às vezes isso sempre acontece, né? Quando há um evento assim no mundo ou no Brasil, essas revelações, esses que a gente não chama de revelação, a gente de uma maneira jocosa, né? A gente chama de revelamento, porque é mentira. É coisa da cabeça da pessoa. Ah, porque a gente estava no monte, veio uma luz. Veio nada, gente. Veio nada. Não veio nada. Não, mas eu vi. Você não viu nada. Você viu o que sua cabeça queria que você visse. Vai para casa, se tranca no seu quarto, abre sua Bíblia, leia sua Bíblia. Busque entender aquilo que está escrito. Para com essa história de
de revelação, de não sei o quê. Outro dia mandaram um áudio, eu ouço, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, pastor, o que você acha? Eu tenho que, para dar a resposta, eu tenho que ouvir, né? E até porque a pessoa muitas vezes quer saber, ela fica em dúvida. E eu não gosto de deixar as pessoas em dúvida, né? Sujeito dizendo, eu também por muito tempo não acreditei em revelação, agora eu acredito. Ué, eu volto naquela passagem que eu preguei semana passada. Como é que vocês abandonaram então tão rapidamente o verdadeiro evangelho para seguir ensinos de demônios? O próprio Paulo fala isso. Nós temos aqui aguardar as coisas que a Bíblia que a Bíblia diz que vai acontecer. Por exemplo, eu ouço, às vezes até pastores que eu gosto, pastores bem intencionados. A maioria não é. A maioria só corre atrás do seu dinheiro, da sua oferta, né? Mas existem pastores bem intencionados. Eu ouço aí orando pelo governo. Gente, não há governo humano que vai satisfazer a vontade do ser humano. Porque a vontade do ser humano só pode ser satisfeita por Jesus. Não há governo que tenha poder para satisfazer as necessidades do ser humano. Porque as necessidades do ser humano só podem ser satisfeitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Não corra atrás do vento, não enxugue gelo. Jesus vai voltar, conforme está escrito. Ele é justiça. Justiça que ele realizou em si próprio, através da sua morte e da sua ressurreição. E haverá dias em que, quando a gente fala desses dias, ou quando a Bíblia fala desses dias, e a gente transmite para outras pessoas, né? Por exemplo, que está escrito lá em Isaías, capítulo 11, versículos do 6 ao 9. Se você quiser ler comigo aí, isso aqui parece um conto de fadas. Abre aí, Isaías, capítulo 11, versículos do 6 ao 9. Veja se não parece conto de fadas, mas está escrito na Bíblia, então eu creio. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal. Ninguém nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Ora, vai chegar um dia, irmão, irmã, depois do arrebatamento da igreja, depois da batalha do Armagedon, chegará o dia em que isto será verdade. Os animais não se alimentam, não haverá mais a cadeia alimentar. Né? O que é a cadeia alimentar? É um comendo, se alimentando verdadeiro, comendo o outro. Né? O leão é um animal carnívoro. O boi é um animal herbívoro. Mas chegará um dia em que todos comerão a relva, de novo, porque já foi assim.
Isso deixou de ser assim por causa do pecado. No Éden, deixou de ser dessa forma. Isso já foi assim. Mas voltará a ser assim. Hoje, né, você vai numa chácara, você vai num campo. Qual a sua preocupação com uma criança? São as cobras, as aranhas, as abelhas, não é isso? Mas voltará o dia em que não haverá mais problema, porque a cobra não vai mais picar, não vai ter mais a peçonha. Isso é bíblico. Isso tem um tempo para acontecer. Não adianta a gente querer abreviar o tempo das coisas. A vontade de Deus é soberana. Quem abrevia o tempo é Deus. Não é o nosso desejo que abrevia o tempo. Isso aqui não é conto de fadas, isso vai acontecer. Mas para isso acontecer, para que o leão venha a pastar junto com o boi, para que uma criança possa brincar com uma víbora e não ser atacado por ela, muitas coisas ainda precisam acontecer neste mundo. E a próxima coisa a acontecer neste mundo é o arrebatamento da igreja. Não adianta alguém vir e, olha, Deus mandou dizer que a cobra, mas já está escrito. Está escrito já. Para de inventar. Não é conto de fadas. Isso é bonito demais, mas é bonito demais. Talvez não seja verdade. Não, é verdade, isso vai acontecer. Porque as coisas ruins e destrutivas serão extintas. O paraíso será aqui de novo. O paraíso era assim. No paraíso não tinha um animal atacando o outro. No paraíso, o homem e a mulher não precisavam suar para plantar, depois querer que chovesse para germinar. Não, no paraíso tudo era dado de mão beijada. Voltará a ser assim. Depois do pecado, né, os animais criados por Deus foram mudados, assim como foi mudada a alimentação do homem várias vezes. Você está me entendendo, irmão? Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 8, versículos do 19 ao 22. Isso aqui você não ouve. Quando eu digo isso para você, isso aqui você não ouve, eu não estou dizendo, olha, eu estou dizendo para você que isso aqui deveria ser pregado. Porque isso nos dá ânimo, isso nos traz paz, e isso nos mostra a grandeza de Deus. O que é pregado hoje são só milagres. Os testemunhos são de pseudo-prováveis milagres, que na maioria das vezes, por serem nas sinagogas de Satanás, não são gerados pelo próprio Deus. Mas abra aí, Romanos 8, do 19 ao 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora
como em dores de parto. A natureza, a cadeia alimentar, a luta pela sobrevivência que hoje existe na natureza, e nós fazemos parte dela, é consequência do pecado. Por que nós comemos o boi? Por que nós comemos a galinha? Por causa do pecado. Porque chegará o dia que isso não mais acontecerá. No sábado de manhã, eu estive aí no lugar de um conhecido meu, e vi uma galinha, e eu fui lá ver, tinha 9 ovinhos, ela estava chocando os 9 ovinhos. Estava, como a gente pode se dizer grosseiramente, ia dar à luz a 9 pintinhos, chocando os ovinhos, Mas o ovo que a gente come é o ovo que não vai para ser chocado. Isso não acontecerá mais. Num determinado tempo, numa determinada época, lá na frente. Quando eu digo lá na frente, eu estou dizendo assim, no mínimo 7 anos depois de hoje. Não será antes de 7 anos depois de hoje, no mínimo. Isso, obviamente, se o arrebatamento acontecer hoje. As dores do parto. As mulheres sofrem com as dores do parto. Não acontecerá mais. Não terão mais as dores do parto. Você está me entendendo, irmão e irmã? É isso que nós precisamos fazer. Pregar isso aqui. Levar esta verdade. Jesus cumpriu a vontade de Deus. Jesus, você leia de Mateus a Apocalipse. Porque se você for ler de Malaquias a Gênesis, Mateus, Apocalipse, progredindo de Malaquias a Gênesis, regredindo, você não vai achar Jesus, De Malaquias a Gênesis, você vai achar referências, profecias sobre a vinda de Jesus. Mas de Mateus a Apocalipse, você vai encontrar já Jesus vivendo, depois sendo morto e ressuscitado. Então, de Mateus a Apocalipse, você não vai encontrar Jesus pedindo nada para ele. Procure. Se nós somos cristãos, olha, entenda a linha de raciocínio. Porque eu recebo muitas críticas. Não pense vocês que as pessoas criticam. Porque não entendem. Olha a linha de raciocínio. Você não é obrigado a concordar. Mas para você discordar, você tem que ter base. Então a minha linha de raciocínio é essa. Nós somos cristãos. Nós somos, a palavra cristão, já falei muitas vezes aqui, quer dizer, aqueles que são parecidos com Cristo. Se nós somos parecidos com Cristo, ou se você quiser mudar e falar assim, não, cristão é aquele que segue Cristo, tudo bem, não tem problema, pode mudar. Apesar de que o correto é parecido, mas pode mudar. Segue ou parecido é com Cristo. Se nós somos parecidos ou seguidores de Cristo, e Cristo nunca pediu nada para ele, e todas as vezes que a Bíblia fala em pedir, a gente precisa ler os textos, as frases anteriores e posteriores para ver do que está falando, Nós não temos que ficar pedindo coisas. Nós temos que conhecer qual é a vontade do Pai.
e fazer a vontade de Deus, para sermos cristãos. Então, quem ensina, fundamentado em frases da Bíblia, não no contexto que essas frases estão, não ensina a doutrina de Cristo, porque Cristo nunca pediu nada para ele. Ele sempre pedia para os outros, pedia para a comunidade, pedia para o povo que o seguia. E a gente vê hoje as denominações ensinando as pessoas a buscarem para si. Algumas chegando a um absurdo total, né, de ensinar você a exigir de Deus bens materiais. Você pode ver, essas denominações que constroem igreja, compra terreno para construir igreja, são completamente fora do propósito de Deus, porque Deus diz: não ajunteis tesouro na terra. Como é que uma igreja, eu estava conversando com um conhecido e o enteado dele é pastor de uma igreja aqui em São Paulo, Santo André. Ele está passando apuro, porque a igreja está comprando terreno para construir um templo. Não sei. Mas por quê? Por quê? Qual a base bíblica para uma entidade, igreja, juntar dinheiro para comprar um terreno, para construir um prédio? Não tem. Jesus nunca fez isso, nunca. Você não acha Jesus fazendo esse tipo de coisa? Gente, a Bíblia não é toma lá da cá. Não é porque você está orando pelo fulano que Deus vai te abençoar. Não se iluda com o que essas pessoas falam. Elas não estão pregando a Bíblia para você. Olhe para os apóstolos. Quando eles falarem para você: olha, para Deus te abençoar, você tem que abençoar as pessoas, né? Abençoar materialmente, né? Porque o negócio deles é sempre no material. Olhe para os apóstolos. Algum de nós pode abençoar tanto quanto os apóstolos abençoaram. E eles tiveram uma vida terrível aqui na terra. Decapitados. Oh, isso não é verdade. Olha, você pede pela sua amiga que Deus vai. Mentira! Você vê que. Ou veja, meu irmão, minha irmã, eu estou tentando abrir os seus olhos, mas tem gente que está tão cega que não consegue. Você vê que tudo que eles falam não vem de Jesus, porque tudo tem o cifrão, tudo tem quantia envolvida. Abra os seus olhos. Porque você, se não abrir os olhos, eu estou dizendo aqui que o próximo evento da igreja será o arrebatamento dela, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E você não vai participar. Se esse evento acontecer hoje, e você estiver seguindo um falso mestre, um falso pastor, eu não vou ficar repetindo aqui esses títulos bizarros que eles eles mesmos dão a eles mesmos o título. É bizarro, é digno de riso. Se você continuar seguindo esta gente e não seguir a Bíblia, não seguir a Jesus, você não vai.
E se você morrer antes do arrebatamento, você não vai para o céu. E quem não vai para o céu, só tem um outro lugar para ir. Não sou eu que estou julgando. Porque isso tudo já está julgado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Abre o teu olho. Não se deixe enganar. O cristão verdadeiro não se deixa enganar por bico doce nenhum, por raposa nenhuma, hienas. Jesus veio aqui para cumprir a vontade do Pai. E nós também temos que cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Era isso que eu tinha para falar para você nesta manhã de segunda-feira. Vamos orar e entregar nas mãos de Deus este tempo, que esse tempo agrade a Deus, que esse tempo que nós tenhamos aprendido, que tenha servido para nos encorajar, para vivermos o verdadeiro Evangelho. Não um evangelho falso, criado aí nessas mentes tacanhas, retrógradas, nessas mentes imundas, nessas mentes que só olham para o cifrão. Vamos orar, meu irmão e irmã. Querido Deus, poderoso e santo Pai, que a graça do Senhor continue por sobre nós, que nós juntos aqui, Senhor, possamos crescer, que juntos aqui, Senhor, nós possamos proclamar a Tua palavra, que as condições para que esta proclamação continue sejam dadas, Senhor. Que cada um que ouviu hoje sobre Cristo ter vindo aqui para cumprir a vontade do Pai, e Ele é o nosso exemplo, é a Ele que nós devemos seguir. Que isso tenha nos encorajado, que isso venha nos encorajar a sermos cristãos verdadeiros. Continua falando conosco, nos livrando, Senhor, de toda forma que o mal se apresenta. Principalmente, Senhor, nos livra da mentira. Nos livra, Senhor, desses homens assaltantes, verdadeiros vampiros, Senhor. Sustenta-nos debaixo da sua graça. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador.